Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Retorno da Glória. Hoje nós vamos falar sobre a indispensável armadura que o cristão necessita obter todas as peças para permanecer de pé no conflito entre a verdade e o erro. Mas antes, eu te farei uma pergunta. Por que Jesus ainda não voltou? Bom, talvez alguns dirão que Jesus ainda não voltou porque ele é paciente e está esperando que muitos que não estão convertidos tomem uma decisão ao lado dele. Outros dirão que para tudo existe um tempo e que Jesus está esperando o tempo certo para a sua segunda vinda. Também é possível que alguns digam que ele ainda não voltou porque o evangelho precisa ser pregado em todo o mundo para que então isso aconteça. Certamente essas três respostas são coerentes e também estão apoiadas na Bíblia. Contudo, elas estão incompletas. O pastor Herbert Douglas, em seu livro Por que Jesus ainda não voltou, faz então um estudo profundo e detalhado com base tanto na Bíblia como no espírito de profecia a respeito desse assunto. E depois de ler esse livro, eu fiquei convicto de que pelo menos 90% da igreja não sabe realmente por que Jesus ainda não voltou. Bom, se você desejar adquirir esse livro para conhecer o real motivo de Jesus ainda não ter voltado, então entre na descrição desse vídeo e clique no link, ok? Então, vamos para o assunto de hoje? A palavra de Deus diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, versículos 11 e 12. Amigos, não é seguro de forma alguma irmos à batalha sem as nossas armas e sem nossa proteção. É justamente no momento de mais intenso conflito que precisamos ser revestidos com toda a armadura de Deus. E conhecendo a história de Aquiles, devemos nos lembrar de que todas as peças da armadura são necessárias para que Satanás não encontre um ponto fraco no qual possa nos atingir. Bom, sabendo que Satanás procura constantemente cegar a mente e os olhos dos cristãos para a necessidade de um preparo espiritual como nunca foi visto antes na história da igreja, devemos então ter em mente que essa última batalha também não será contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 12. Irmãos, desde os dias de Adão até os nossos tempos, nosso grande inimigo tem estado a exercer seu poder de oprimir e também de destruir. E ele está hoje a se preparar para a sua última campanha contra a igreja remanescente da profecia bíblica. E todos os que procuram verdadeiramente seguir a Jesus, onde quer que ele vá, terão de batalhar contra esse implacável adversário. E quanto mais semelhante o cristão imitar o modelo divino, tanto mais certo ele será um alvo para os ataques do inimigo. Contudo, aonde o pecado e a ira de Satanás abundar, vai superabundar a graça e a proteção de Deus. Amigos, nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus e também prontos a cada momento para guerrear com os poderes das trevas e com os seus agentes humanos. E quando nos assaltarem tentações e provações, devemos, sem demora, irmos a Deus e com verdadeira agonia de alma devemos orar semelhante a como Jesus orava, a fim de obter a vitória do céu. E a todo crente sincero e fervoroso, Deus não vai despedi-lo de mãos vazias, mas concederá graça e também força para a vitória e para ser quebrado todo o poder do inimigo. Quem dera, irmãos, que todos nós pudéssemos enxergar as coisas espirituais na sua verdadeira luz. E assim suportaríamos as dificuldades do grande conflito como bons soldados de Cristo. E se assim fizéssemos, então o Israel espiritual de Deus na terra avançaria
forte em Deus e também na força do seu infinito poder. Está escrito: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Efésios 6, versículos 13 e 14. Amigos, quando andamos na luz que sobre nós incide, obedecendo à verdade que se abre ao nosso entendimento, é então que recebemos maior luz do céu. Não pode haver para nós desculpa por aceitarmos somente a luz que nossos pais possuíam há uma centena de anos atrás. Devemos querer a verdade em todos os pontos e devemos colocá-la em prática dia a dia em nossa vida. Toda a nossa mente e coração devem ficar cheios da verdade, para que venhamos a ser representantes vivos de Cristo na terra. Deus quer que estejamos cheios do Espírito Santo e revestidos do poder celestial. Devemos trabalhar não para nos tornar grandes homens, mas para nos tornar homens bons e perfeitos no caráter, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A verdade, irmãos, é que Deus precisa de Calebes e de Josués, destemidos e também sinceros, que trabalhem com fé e ânimo nesses últimos dias. Se a verdade divina não estiver bem enraizada no coração do crente, não poderemos suportar a prova da tentação que está diante de nós. Só existe um poder para nos manter firmes sob as circunstâncias mais difíceis, e esse poder é a graça de Deus contida na verdade presente. Os ímpios, meus amigos, eles estão atentos para discernir toda a incoerência da nossa parte e também são prontos para lançar desdém sobre os fracos e vacilantes cristãos. Por isso, tanto jovens como adultos devem colocar bem alto o seu alvo em Cristo. Nós devemos buscar com oração, humilde, o auxílio que Jesus nos prometeu, para que possamos exercer influência sobre outros e não sermos envergonhados no grande dia do juízo e recompensa finais. Nós devemos lembrar que os que exercerem os mais sublimes princípios cristãos em toda a prática, tanto comercial como religiosa, terão inexprimível vantagem, pois pela graça de Cristo estarão no paraíso de Deus como conquistadores e também vencedores no grande conflito. Amigos, todos que querem ser vencedores em Cristo no último conflito devem vestir a couraça da justiça, conforme está em Efésios 6,14. Revestido da couraça da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final, como está escrito: formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Cantares 6, versículo 10. Deve assim a igreja ir a todo mundo, vencendo e para vencer. Somente as vestes que Cristo proveu para nós podem nos habilitar para estarmos na presença do Deus Santo naquele tempo como nunca houve e como jamais haverá. Estas vestes da sua própria justiça, Cristo dará a todos os que se arrependerem e crerem. Aconselho-te, diz ele, que de mim compres vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Apocalipse 3, versículo 18. Irmãos, todas as nossas justiças são como trapos de imundícia, conforme está em Isaías 64, versículo 6. Tudo que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Mas o Filho de Deus se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. João 3, versículo 5. O pecado é definido como o quebrantamento da lei. 1 João 3, versículo 4. Mas Cristo foi obediente a todos os reclamos da lei. Quando ele esteve na terra, ele disse aos discípulos: tenho guardado os mandamentos do meu Pai. João 15, versículo 10. Pela obediência perfeita, Jesus tornou possível a todo ser humano obedecer os mandamentos de Deus. E ao nos sujeitarmos a Cristo, viveremos uma vida semelhante à vida que ele viveu. Isso é o que significa estar trajado com as vestes da justiça. E então, quando o Senhor nos contemplar, ele verá não o vestido de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado,
mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Amigos, a todos nós, Deus fez o oferecimento que ajudará a fortalecer cada nervo e músculo espiritual para o tempo da prova que sobrevirá ao mundo. O meu apelo hoje é revesti-vos de toda a armadura da justiça de Cristo. E havendo feito tudo quanto está ao nosso alcance fazer, teremos a garantia da vitória. E a certeza que temos é de que a todos que quiserem será concedida a oportunidade de firmar-se sobre a rocha dos séculos, que é Cristo Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, te pedimos em nome de Jesus que nos revista com toda a armadura do cristão, para que estejamos preparados para a grande e última batalha contra as forças das trevas antes da volta de Cristo. Não nos deixe cair em tentação, e se cairmos, ajude-nos a rapidamente levantarmos e continuarmos até a vitória final. Amém. Bom, no próximo vídeo continuaremos a falar das demais peças da armadura do cristão, portanto, não perca, ok? E se você gostou da mensagem de hoje, não esqueça de deixar o seu like para que então o YouTube indique essa mensagem para outras pessoas como você. Um forte abraço e até a próxima.